Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai começar a ver como fazer, né, a inclusão de um nó numa árvore rubro-negra. Dado que o algoritmo não é tão simples, a gente vai quebrar ele em partes, né? A gente vai começar com uma operação, que é essa que a gente coloca na primeira parte, que é chamada de rotação, que vai ser útil para modificar a árvore, para ajustar as propriedades rubro-negras da árvore, certo? E esse algoritmo vai ser útil tanto para o algoritmo de inclusão em árvore rubro-negra quanto o algoritmo de remoção. Então, o que é uma rotação, certo? Então, no caso, os algoritmos de inclusão e remoção, né, em árvore rubro-negra, eles precisam modificar a árvore, né? Eles incluem um nó ou removem um nó. Então, as rotações, elas vão ser operações locais, e o importante da rotação é que ela sempre preserva a propriedade de ser árvore binária de busca. Então a rotação não tem nada a ver com a árvore ser rubro-negra. A única coisa que eu vou ter é que se eu modificar a árvore apenas por rotações, então eu não preciso me importar, né, sobre a propriedade de ser uma árvore binária de busca. Né? Qual a propriedade de ser uma árvore binária de busca? Aquela que diz que para todo nó que tiver na subárvore esquerda dele tem chave menor ou igual a dele, e todo mundo que tiver na subárvore direita tem chave maior ou igual a dele. Não é? Então essa é a propriedade de árvore binária de busca. Então, o que é uma rotação? Certo? Então a gente vai separar aqui em dois tipos de rotação. Né? A gente vai considerar rotação à direita nesse nó Y e rotação à esquerda nesse nó X. Na verdade, uma é inverso da outra, né? Então, se a rotação à direita traz essa árvore para cá, a rotação à esquerda traz a árvore que a gente obteve de volta para a árvore original. Certo? Então, como é essa rotação exatamente? Então, para eu poder fazer uma rotação, essa esquerda ou a direita, isso vai envolver esses dois nós X e Y. Para cá envolve o X e o Y, à direita. Para cá envolve esse nó X e Y à direita. Então, o X e o Y sendo filho direito deles. Certo? Para eu poder fazer uma rotação à direita, a gente vai analisar essa árvore. Eu preciso fazer a rotação à direita sobre o nó Y. Então, o filho esquerdo do Y tem que ser um nó interno. Então, nos dois casos, o X e o Y tem que ser nós internos. E o que é que a gente faz? A gente transforma essa árvore aqui, da esquerda, para essa árvore aqui, da direita. Então, aqui eu coloquei esse alfa, beta e gama, com a possibilidade, aqui tem essa subárvore, tem essa subárvore, tem essa. Né? Então, só estou dizendo que essa subárvore alfa vai ficar bem aqui, essa subárvore beta vai ficar bem aqui, e essa subárvore gama vai ficar bem aqui. Certo? Então, por que a propriedade de árvore binária de busca é mantida? Né? Então, se tem um nó que tem essa subárvore aqui, né, com parte da subárvore esquerda dele, ela continua sendo, né, parte da subárvore esquerda dele. Então, se todo mundo aqui tinha chave menor ou igual à chave dele, então todo mundo aqui continua tendo chave menor ou igual à chave dele. Né? Se ele não está, se isso aqui não está na sua subárvore, então nada muda. Então eu quero importar com o que acontece, né, para alguém que estiver aqui dentro, também a subárvore dele não muda, a subárvore dele não muda. O que muda, né, os nós da subárvore mudam para esses nós X e Y, certo? Particularmente, né, esse betazinho aqui, que é a subárvore direita do X, vai virar a subárvore esquerda do Y. Certo? Agora, pega um nó qualquer nessa subárvore alfa. Todo mundo aqui, e eu estou representando assim, ó, todo mundo aqui tem chave menor ou igual a chave de X. Então, só coloquei alfa menor ou igual a X. Agora, se eu pegar um nó na subárvore enraizada em beta,
Ele tem chave, dado que ele está na subárvore direita do x, ele tem chave maior ou igual à chave do x, eu represento aqui por x menor ou igual a beta. Mas esse beta, ele está na subárvore esquerda do y. Então todo nó na subárvore enraizada em beta tem chave menor ou igual à chave do y, que eu estou representando por beta menor ou igual a y. Né? Aí eu tenho o y, e qualquer nó que eu pegar na subárvore direita do y, né, ele tem chave maior ou igual a y. Então eu estou representando isso por y menor ou igual a gama. Certo? Então essa subárvore aqui, ela representa que todo mundo no alfa é menor ou igual a x, que é menor ou igual a todo mundo no beta, que é menor ou igual ao y, que é menor ou igual a todo mundo no gama. E essa é exatamente a mesma informação que a gente tem nessa árvore aqui. As duas árvores, embora eu tenha trocado a ordem do x com o y, né, essa informação é mantida. Olha, no alfa todo mundo é menor ou igual ao x. O pessoal do beta está na subárvore direita do x, então é maior ou igual ao x. E está na subárvore esquerda do y, então é menor ou igual ao y. E todo mundo na subárvore do gama, né, está na subárvore direita do y, então é maior ou igual ao y. Então ambas essas duas árvores, elas representam exatamente essa mesma desigualdade para os nós que estão na subárvore alfa, beta e gama. Então trocar dessa subárvore para essa não muda o fato de ser uma árvore binária de busca. Trocar dessa subárvore para essa não muda o fato de ser uma árvore binária de busca. Certo? Agora, aqui, nesse caso, a gente vai chamar que essa rotação à direita vai ser, a gente está representando aqui pelo nó π. Rotação à direita sobre o y. Para eu fazer a rotação à direita, eu tenho que ter que o filho esquerdo do y é nó interno. Né? E a rotação à esquerda aqui também é no nó π desse par. Vai ser sobre o x. Certo? E para que eu possa fazer a rotação à esquerda, eu estou assumindo, né, que o filho direito dele é um nó interno. Como é que a gente escreve o código para uma rotação? Certo? Então, eu escrevi aqui o código do que seria uma rotação à esquerda. Para a gente entender esse código, a gente tem que ver, né, no fundo, eu posso fazer uma rotação só trocando os ponteiros. Né? Só o que um nó aponta, o que outro nó aponta. Então, observem, a rotação à esquerda, quais vão ser os ponteiros que vão ser modificados? Né? Então, vamos observar aqui. Quais ponteiros vão ser modificados? Então, eu tenho o ponteiro do π do x, para quem ele aponta, muda. Porque aqui ele aponta para um certo nó e aqui ele aponta para o y. Então esse ponteiro vai mudar. Agora, quem aponta para o x também muda, porque ele está apontando para o x e agora ele passa a apontar para o y. Certo? O ponteiro do filho direito do x muda, porque ele está apontando para o x e aqui ele está apontando para o beta, né? A raiz dessa subárvore. Né? E o π do y também muda. Né? Ele aqui está apontando para o x e aqui ele está apontando, né, para quem o x apontava como π do x. E o que mais muda? Bem, o filho esquerdo do y muda, porque aqui ele estava apontando para a raiz dessa subárvore, né, e aqui ele está apontando para o x, então esse ponteiro muda. E o único outro ponteiro que muda é que se esse nó aqui, beta, ele, né, for um nó interno, eu vou mudar esse ponteiro do y para agora apontar para o x. Então esses são os ponteiros que tem que mudar. Né? Observem que o π da subárvore enraizada em gama, né, é o y antes e depois. E o filho direito do y é, né, a raiz da subárvore enraizada em gama antes e depois. A mesma propriedade é válida, né, com o x e o filho esquerdo dele. Então a gente só precisa trocar esses ponteiros que modificam, né, de um para o outro, que são esses ponteiros laranjas. Certo? Então o código, né, ele está aqui. Certo? Então a primeira coisa, né, eu recebo como entrada
a árvore T e o nó X. Então eu recebo esse nó X. Eu já tenho que assumir, né, que esses nós não são, que eles são nós internos, então eu estou assumindo que, como entrada dessa rotação, o filho direito do X é um nó interno. Então a primeira coisa que eu vou fazer é só anotar quem é o nó Y. O Y vai ser o filho direito do X. Certo? Se eu já anotei quem é o filho direito do X, eu vou trocar esse ponteiro, né, do filho direito do X. Então o filho direito do X agora vai ser quem era o filho esquerdo do Y. Né? Então filho direito do X vai ser quem era o filho esquerdo do X. Só um detalhe é que eu não quero, uma questão um pouco técnica que vai particularmente aparecer na remoção, mas esse beta aqui, ele pode ser um nó externo, ele não necessariamente precisa ser um nó interno. Se for um nó externo, eu não quero mudar o ponteiro do pai do nó externo. Certo? Então o que a gente vai fazer? Se, não é, o filho esquerdo do Y não for nulo, quer dizer, se aqui não for nulo, aí eu faço o pai do filho esquerdo do Y, né, ser o X. Então eu coloco esse ponteiro aqui. Certo? Então quais ponteiros a gente já atualizou? Né? Do X para o filho direito e desse carinha para o X. Certo? Agora eu faço o pai do Y vai ser quem era o pai do X. Né? Então o Y vai apontar para quem o X aponta como pai. Certo? Agora eu quero trocar esse ponteiro aqui. Quem aponta para o X, né? Quem antes apontava para o X, agora eu quero que aponte para o Y. Mas quem aponta para o X, eu posso ter três situações. Que elas são as seguintes. Se o pai do X for nulo, então no fundo o X era a raiz da árvore. Então a nova raiz da árvore vai ser o Y. Agora, caso contrário, o X pode ser filho esquerdo ou ele pode ser filho direito. E eu vou fazer esse teste. Se o X for o filho esquerdo do pai do X, ele for o filho esquerdo do pai dele, então o novo filho esquerdo do pai do X vai ser o Y. Né? Se não, é porque o X ele é filho direito do pai do X. Então agora o filho direito do pai do X é o Y. Né? Então nessa parte aqui a gente está trocando quem aponta para o X vai apontar para o Y. Ou o pai do X é nulo, e se ele não for nulo, ele é um nó interno, e agora ele aponta como esquerdo, e eu troco aqui, ou como direito, né, e eu troco aqui. Certo? Então eu troquei o ponteiro para o pai, o ponteiro do pai do X para o Y, o ponteiro do X para o filho direito dele, o ponteiro do filho, quem era o filho esquerdo Y para o X, né? E os únicos ponteiros que faltam são aqueles, né, entre o X e o Y. Aí eu termino com o filho esquerdo do Y é o X e o pai do X é o Y. Então com essas duas operações, né, eu atualizo esse ponteiro, atualizo esse e troquei todos os ponteiros necessários. Isso é a rotação. É apenas um conjunto de troca de ponteiros. Eu não tenho que copiar informações do X para o Y ou coisas desse tipo. Certo? E a questão é, qual é a complexidade desse algoritmo? Né? Então não tem nenhum laço, né, rodando aqui. Eu só tenho uma quantidade constante de testes e operações para fazer. Então a complexidade desse algoritmo é constante. O de 1. Ok? Então agora a gente vai passar, né, para o algoritmo de inclusão, né, numa árvore rubro-negra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser exatamente o mesmo algoritmo que a gente fez para incluir uma árvore binária de busca. Certo? A gente vai fazer exatamente o mesmo algoritmo para incluir. Agora, dado que na árvore binária de busca eu tinha ponteiro para nulo, e aqui eu tenho um nó que, né, eu tenho o nulo de T, que representa os nós externos, que substitui os ponteiros para nulo. Então eu tenho umas pequenas mudanças do algoritmo, né, particularmente porque antes o que era nulo vira nulo de T,
né? Como ocorre aqui, aqui, né? Aqui. Então eu deixei de verde tudo que muda do algoritmo. Todo o resto é igual, certo? Então aqui particularmente nulo vai virar nulo de t, certo? O que é que muda, né? Então essa parte aqui muda um pouquinho, só pelo fato de que, se vocês revisarem na aula que a gente fez, a inclusão na árvore binária de busca, eu disse, vamos assumir que o filho esquerdo e direito do nó que eu estou incluindo já são nulos. Então aqui, dado que é o nulo da árvore em particular, eu vou colocar uma linha para eu colocar o esquerdo e o direito. Agora, isso sim é novidade, certo? O que eu vou fazer é, na árvore binária de busca os nós não tinham cor. Na árvore rubro-negro os nós têm cor. Então eu vou dar uma cor para o nó que eu acabei de incluir. E a gente vai ver que eu preciso consertar a árvore para ela voltar a ser uma árvore rubro-negra, certo? Então o que tem de novidade é que a gente vai chamar, né, a gente vai dar a cor para o nó que eu acabei de incluir de rubro e eu vou consertar a inclusão, certo? Mas vamos só revisar como é o algoritmo de inclusão na árvore binária de busca. Então o que eu faço? Eu tenho um nó que vai acompanhar o x e o x vai fazer uma busca pela posição do nó z. Ele começa como a raiz e ele vai descer até ele se tornar nulo. Enquanto ele não for nulo, e eu começo com o x aqui na raiz, o que é que eu faço? Não é? Eu atualizo o y para ser o x, não é? Aí depois, se a chave do z for menor do que a chave do x, eu desço para a esquerda. Aqui eu estou assumindo que eu estou incluindo 4. O 4 é menor do que o 11, então eu desço para a esquerda, né? Quer dizer, o x recebe a esquerda, o x vem para cá, o x antigo some, e o y é o valor anterior do x na próxima iteração, né? Agora, né? Então o x é diferente de nulo ainda, aí eu comparo, então eu atualizo o y para ser o x, né? Se a chave do z, 4, é menor ou igual à chave do x, é menor do que a chave do x, que não é, o x desce para a esquerda, se não, desce para a direita. Né? E eu continuo até o x ser nulo. Comparo 4 com 7 é menor, comparo 4 com 5 é menor. Né? Aí o que é que eu faço agora? Bem, o que eu faço agora, vamos ver. Né? Que aqui é equivalente à inclusão na árvore binária de busca. Eu vou dizer que o pai do z vai ser o y. Então esse nó que eu estou incluindo, eu digo que o pai dele, do z, vai ser o y, né? O y era a última posição do x, né? E eu tenho que ajustar esse ponteiro do y para o z. Se o y for nulo, é porque o z é o primeiro nó e ele é a raiz da árvore. Se não, eu faço esse mesmo teste para saber se eu desci para a esquerda ou para a direita. Se eu desci para a esquerda, né, o z vai ser o filho esquerdo do y. Se eu desci para a direita, ele vai ser o filho direito do y. Então, basicamente, até aqui, eu só fiz colocar o z no lugar dele e ajustar esses dois ponteiros. Depois, o que eu faço? Filho esquerdo e direito dele são o nó externo, que é o nulo de t. Aí, nesse caso, eu vou dar a cor rubro para ele. Então, deixa eu pintar aqui esse nó de rubro. Então, eu dou a cor rubro para ele. Certo? E aí eu vou consertar a inclusão partindo como entrada desse nó z. Certo? Então, se for o nó que eu acabei de incluir, né, se tiver uma violação das propriedades rubro-negras, né, particularmente dois nós rubros, um pai do outro, né, então eu vou consertar essa violação das propriedades rubro-negras. Ok, então a gente quer revisar quais são as propriedades da árvore rubro-negra. Eu coloquei uma cópia daquelas propriedades que a gente colocou na aula passada aqui, para a gente revisar. Certo? Então a propriedade 1 é todo nó é rubro ou negro.
Quando eu fiz a inclusão do Z, aqui foi a árvore depois da inclusão, eu estou violando essa propriedade? Não, porque eu dei uma cor para o Z. Então, ela não é violada. Propriedade 2. A raiz da árvore é negro. Olha, essa propriedade pode ser violada. Certo? Então, por que ela pode ser violada? Porque se eu estou incluindo o primeiro nó, né, a gente viu que esse nó pode se tornar a raiz da árvore. Se ele era o primeiro nó, aqui é o nó Z, ele é a raiz. Como a cor que eu dei para ele foi o rubro, então isso é uma violação da propriedade 2. Então eu coloquei aqui as possíveis violações. É possível que seja violada a propriedade 2, porque o nó Z que eu acabei de incluir é rubro, certo? Então o nó Z é rubro. Essa é uma possível violação. Não é um nó qualquer, né? Tem que ser esse nó Z, que é rubro, certo? E ele é a raiz da árvore. Todo nó externo é negro. Eu não mudei a cor do nó externo, né? Os nós externos estão aqui como filhos do Z. Eu não mudei a cor dele, eu dei a cor de um nó interno. Então a propriedade 3 não tem como ser violada. Se um nó é rubro, então seus filhos são negro, né? Como eu dei a cor para o nó que eu acabei de incluir como rubro, independente da cor do pai, então eu posso ter uma violação da propriedade 4. Aqui, Z e o pai de Z são rubro. Então é possível que eu tenha essa violação dessa propriedade, mas só existe um local, né? Antes de incluir o Z, eu não tinha, né, essa violação, porque eu tinha uma árvore rubro-negra, ela satisfazia todas as propriedades. O único nó, né, que foi a única mudança, que eu adicionei um nó e dei a cor rubro para ele, né? Os filhos dele são nós externos, então não são rubros, porque todo nó externo é negro, mas o pai dele pode ser rubro, certo? Então 4 é uma possível violação das propriedades rubro-negras. Agora, a última propriedade é que todo caminho da raiz da árvore a um nó externo tem o mesmo número de nós negros. Observem que eu já coloquei aqui a versão, né, mais abreviada dessa propriedade 5, né, que a gente mostrou na aula passada. Certo? Então, todo caminho da raiz a um nó externo tem o mesmo número de nós negros. Então, eu não desenhei os nós externos aqui, né, mas onde é que eles estão? Aqui, 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 né? Aqui, 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 aqui e aqui, certo? Agora, antes de fazer a inclusão, essa propriedade 5 era válida, né? Certo? E como é que era a árvore antes de fazer, né, essa inclusão? Antes de fazer a inclusão, no local do Z era só um nó externo. Então, antes da inclusão, a mudança é que ao invés do Z, eu tinha um ponteiro para o nó externo. Certo? Então, antes da inclusão, esse caminho aqui tinha uma certa quantidade de nós negros. Depois da inclusão não mudou, porque eu não mexi nesse caminho. Esse caminho aqui tinha uma quantidade de nós negros que não mudou, porque eu não mexi nesse caminho. Esse caminho também eu não mexi. Esse caminho eu não mexi. Esse caminho para o nó externo eu não mexi. Para esses dois nós externos aqui eu não mexi. Onde é que eu mexi? Não é? Então, para esse nó externo aqui eu não mexi. É o mesmo caminho antes e depois. Antes, quando eu chegava no Z, eu ia direto para um nó externo, e agora eu passo pelo Z e o nó externo. Então, depois que eu saltava aqui embaixo do 5, eu ia direto para um nó externo. Agora eu salto para o Z e posso ir para esse ou para esse. Mas descendo do 5 eu contava um negro. E agora, dado que a cor do Z é rubro, tanto esse caminho quanto esse caminho contam um negro também. Então o único subcaminho que mudou, que é nessa pequena subárvore, os dois caminhos para o nó externo somam a mesma coisa que somava antes, né? Então, quando eu pego o caminho daqui para o nó externo que tinha aqui, eu somava, né, um negro, 2 no nó externo. Agora eu somo
um negro, né? Aí posso vir para cá, 2 nesse nó externo ou 2 nesse nó externo. É a mesma coisa, a propriedade 5 não é violada. Certo? A propriedade 5 é uma propriedade um pouco global, né? Então a gente nunca quer de fato violar a propriedade 5. Certo? Então é por isso que a gente dá a cor do Z como rubro, para não aumentar, né, o número de nós negros nos caminhos. Certo? Então pronto. Agora o que é que eu sei? As possíveis violações são essas duas. É possível, né? Se o pai do Z fosse negro, eu não teria nenhuma violação. Se eu não tiver nenhuma violação, a árvore é rubro-negra. Certo? Porque ela satisfaz todas as propriedades de uma árvore rubro-negra. Então, por definição, ela é uma árvore rubro-negra. Certo? Então, o algoritmo que está faltando escrever é o de consertar a inclusão, né, passando como entrada a árvore e o Z. Então, a gente vai realizar um conjunto de iterações. Vou só dar uma visão geral do que a gente vai fazer. Certo? A gente vai primeiro dar todas as ideias de como, né, de como esse algoritmo vai funcionar. A gente vai analisar isso, né, tanto aqui quanto nas páginas seguintes, né, do que pode acontecer na árvore. E só depois que a ideia do algoritmo estiver muito clara, que a gente saiba exatamente o que a gente vai fazer para consertar a inclusão, aí a gente escreve o algoritmo, que aí é apenas um processo mecânico de fazer a escrita do algoritmo. Certo? Então a gente vai passar, né, algum tempo, né, só explicando qual é a ideia do algoritmo de consertar a inclusão. A primeira coisa que a gente fez é analisar as possíveis violações que a árvore pode ter. Certo? Então, quando eu faço a inclusão do Z, pode acontecer o seguinte: não tem violações. Essas são possíveis, mas por acaso não aconteceram. Se não tem violação das propriedades rubro-negras, ela é uma árvore rubro-negra e eu já consertei a inclusão. Certo? Agora, é possível que a violação seja da propriedade 2. Quer dizer, Z é raiz e é rubro. Se essa é a única violação que eu tenho na árvore, então é só fazer a cor da raiz da árvore é negro, aí a única violação vai deixar de existir. Certo? Tornar um nó negro, particularmente a raiz, não viola nenhuma propriedade. Todo nó é rubro-negro, a raiz é negro, todo nó externo é negro, né? Se ele era rubro, ele não era nó externo. Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Tornar um nó negro não consegue violar a propriedade 4. E todo o caminho da raiz ao nó externo tem o mesmo número de nós negros. Particularmente, a gente não conta a cor da raiz, né? Mas mesmo se eu contasse, transformar em negro aumenta em 1 o número de nós negros em todos os caminhos. Certo? Então, porque todos os caminhos da raiz passam pela raiz. Certo? Então, se a violação for essa da propriedade 2, então é só colocar a cor da raiz como negro, que eu não tenho mais violação das propriedades rubro-negras. Certo? Então, o que falta analisar é quando a violação for a violação da propriedade 4. E essa violação ocorre porque o Z e o pai dele, né, são rubros. Certo? Então, essa é a única violação que eu tenho das propriedades rubro-negras. Aí vem a pergunta. Quer dizer, nesse caso, a cor do pai do Z é rubro. Mas a propriedade 2 vale. Isso não é uma violação. Então, o pai do Z não é a raiz da árvore. Certo? Então, o Z tem um avô. Eu vou dizer que ele tem um avô. Então, os casos que eu vou considerar, a gente vai olhar para a cor do Y. Esse nó Y. Quem é o nó Y? É o tio do Z. Quem é o tio do Z? É o irmão do pai. Né? Então, eu vou chamar de Y quem for o irmão do pai do Z. Certo? Agora, a gente vai considerar apenas os casos em que o pai do Z é filho esquerdo, como é o que aconteceu aqui na figura. O pai do Z
né, é filho esquerdo. Esse aqui é o pai do Z. Ele é filho esquerdo. E se o pai do Z for filho direito? É simétrico ao que a gente vai analisar, trocando esquerdo por direito. Certo? Então, para não analisar casos simétricos, a gente vai analisar apenas o caso, né, em que o pai do Z é filho esquerdo. Se ele for filho direito, né, aí é tudo simétrico ao que a gente for analisar. Certo? Então, o primeiro caso que a gente vai analisar, coloquei aqui como caso 1, é o caso em que a cor do Y, né, tá aqui aquela mesma árvore que a gente tinha antes, o Y é o tio do Z, e a cor do Y é rubro. Esse a gente vai chamar de caso 1. Certo? Quando isso acontece, eu vou fazer as seguintes operações, que vão ser essas aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer a cor do pai do Z vai ser negro. Então esse nó aqui vai ser negro. Aqui embaixo está a mudança. A cor desse nó vai ser negro. A cor do Y vai ser negro. Então a cor do Y vai mudar para negro. O Z, eu vou passar, ele vai ser agora o avô dele. O pai do Y é o avô do Z. Eu sei que o Y é rubro, então é um nó interno. O pai do Y é igual ao pai do Z. Certo? Então eu vou atualizar o Z para ser o avô dele. Né? Agora, quem era a cor? Né? Quem era a cor do avô do Z? Bem, tanto o pai do Z quanto o Y eram rubros, e dado que a única violação da propriedade 4 é entre o Z e o pai dele, então não é uma violação entre o pai dele e o avô dele. Então o avô dele tem cor negro. Certo? Então nesse caso, o que eu vou fazer é que eu vou dar a cor do Z de rubro. Certo? Então o que é que está mudando? Né? Eu mudei algumas propriedades da árvore. E eu quero me perguntar de novo, né, com essas mudanças que eu fiz, né, quais são as mudanças? Esses dois nós vão ficar negros e esse nó vai ficar rubro. Por acaso, eu vou dizer que o Z vai ser esse nó. Certo? Então, a minha pergunta agora é: quais são as possíveis violações que a árvore pode ter? Certo, vamos ver. Então, se tiver alguma violação, talvez essa violação, né, deve envolver ou os nós que eu troquei a cor, ou talvez a propriedade 5. Então, vamos lá. É possível ter uma violação da propriedade 1? Não, eu só troquei a cor de nós para rubro ou para negro. Antes todos eram rubro-negro, eu mudei a cor de 3 nós. Certo? É possível que a raiz da árvore seja negro, seja uma violação? Olha, a questão foi a seguinte: eu atualizei o Z para ser esse nó bem daqui. Estou chamando esse novo nó como sendo o Z. Ele antes era um nó negro, né? Então é possível que esse nó, que era o avô do Z, fosse a raiz da árvore. Se ele fosse a raiz da árvore, então tornar esse nó rubro pode ter violado a propriedade 2. Mas observem que a única possível violação da propriedade 2 é se esse novo nó que eu chamo de Z, que é o Z, é a raiz da árvore e é rubro. Então, como esse foi o único nó que se tornou rubro, a única forma de ter uma violação da propriedade 2 é que o Z é raiz e rubro. Propriedade 3. Todo nó externo é negro. Né? Então, esses 3 nós trocaram de cor. Como esses nós são nós internos, o pai deles é um nó interno. Então, o único nó que se tornou rubro é um nó interno. Então, o nó externo ainda é negro. Todo nó externo continua negro. Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Vamos ver. Aqui é o Z antigo, né? A única violação era entre ele e o pai dele. Mas o pai dele se tornou negro.
Então, essa violação não existe mais. Para eu ter uma violação desse tipo, ela tem que existir entre de um nó que se tornou rubro. E o único nó que se tornou rubro foi esse nó aqui. O que eu não sei é a cor do pai dele. Certo? Então, no caso em que esse nó que se tornou rubro, assim, pode ter uma violação do novo nó Z com os filhos dele? Não, porque os dois filhos dele, eu acabei de tornar eles negros. Então essa violação da propriedade 4 não pode ocorrer com esse novo nó rubro e os filhos dele. O que eu não sei é a cor do pai dele. A cor do pai dele, se for rubro, é uma violação da propriedade 4, mas é apenas entre o Z e o pai do Z. Certo? Então o Z e o pai do Z são rubro. Então é possível que seja uma violação, né? No nosso exemplo aqui que a gente está rodando, é uma violação, né? Mas se a cor desse nó, a gente estava analisando só essa subárvore, eu não sabia a cor desse nó. Se a cor desse nó fosse negro, eu não teria uma violação da propriedade 4, né, entre o Z e o pai dele. Qualquer outro par de vértices, eu não mudei a cor desses nós. Então eu não... se eu não tinha essa violação dessa propriedade antes, eu não tenho depois dessa operação do caso 1, dessas operações do caso 1. Certo? Agora, todo o caminho da raiz ao nó externo tem o mesmo número de nós negros. Então, qualquer caminho que não entra nessa subárvore aqui, né, qualquer caminho que não entra nessa subárvore, eu não mexi na cor dos nós. Então a mesma quantidade de nós negros que eu tinha antes é a mesma quantidade de nós negros que eu tenho depois. Quando eu entro nesse nó, eu tenho duas escolhas a fazer. Eu tenho que descer até um nó externo. Ou eu desço para essa subárvore, ou eu desço para essa subárvore, ou eu desço para essa subárvore, ou eu desço para essa subárvore. Né? Aqui eu pego esses nós, o 5 e o 8, né? E eu posso, né, entrando nessa subárvore aqui, eu posso pegar esse trajeto de vir para o filho esquerdo do 5, para o filho direito do 5, para o filho esquerdo do 8 ou para o filho direito do 8. Então tem esses 4 caminhos que eu posso fazer. Por que eu estou separando só esse trecho? Eu estou separando só esse trecho porque apenas esses nós trocaram de cor. Certo? Então, nesse caminho que eu estou descendo, tudo acima, antes de eu entrar no 7, tem a mesma coloração de antes, tem o mesmo número de negros do que antes. Tudo depois que eu descer aqui embaixo tem a mesma quantidade de negros antes e depois. Então, esse trecho tem a mesma quantidade de negros que esse trecho. Esse trecho aqui tem a mesma quantidade de negros que esse trecho. O que é que mudou? Nesses 3 nós, né? Então, nesses 3 nós aqui, a cor desses 3 nós mudou. Mas observe uma coisa, para eu ir para o nó externo, eu sempre passo pela raiz e pelo filho esquerdo ou pelo filho direito. E nesse trecho, antes e depois, eu somo um nó negro. Né? Então aqui eu somo um negro no 7 e não somo no 5 ou no 8. Aqui eu não somo um negro no 7, mas eu somo no 5 ou no 8. Certo? Mas eu só vou para o 5 ou para o 8 e não para os dois. Então a mesma quantidade de nós negros que eu tinha antes é a mesma quantidade de nós negros que eu tenho depois em todo o caminho. Certo? Eu não tenho violação da propriedade 5. Então no caso 1, o que acontece é que para esse novo nó Z que eu tenho aqui, eu tenho exatamente o mesmo conjunto de possíveis violações. Não é? É o mesmo conjunto de possíveis violações que eu tenho, não é? Que eu tinha antes. Mas o que é que mudou? Mudou que o Z ele subiu 2 níveis na árvore. Antes o Z estava nesse nível, agora o Z está 2 níveis acima na árvore. Certo? Agora eu tenho que reavaliar a situação. Eu disse, olha, eu não consigo resolver o problema aqui embaixo,
eu vou tentar jogar o problema um pouquinho para cima. É o mesmo problema que eu tinha antes, né? As possíveis violações. Eu vou tentar resolver o problema um pouquinho acima na árvore, certo? Esse é o caso 1. Ok. Então aqui a gente tem ainda as propriedades, as possíveis violações, né? A gente está considerando que a violação é a violação da propriedade 4. O Z e o pai dele são rubros, né? O caso 1 é que a cor do tio do Y, que é o tio do Z, é rubro. E o caso 2 e o caso 3 vão ser quando a cor do Y é negro. Então aqui a gente tem exatamente a árvore que a gente obteve na vez passada, quando o Z subiu 2 níveis. Eu tenho a violação da propriedade 4 entre o Z e o pai dele, né? Eu tenho a violação da propriedade 4. E quem é o tio do Z? O tio do Z é esse nó Y, certo? Então, eu pego o nó Y e eu vejo a cor do Y é negro. O caso 2 vai diferir do caso 3, porque o caso 2 é quando o Z é filho direito do pai dele, e o caso 3 é quando o Z é filho esquerdo do pai dele. Certo? Então, no caso 2, o que é que a gente vai fazer? Eu vou atualizar o Z para ser o pai dele. Vou dizer, olha, o Z vem para cá. Aí eu vou rotacionar a esquerda no Z. O que acontece se eu rotacionar a esquerda no Z? Né? Esse par de nós, na rotação à esquerda, vira esse par de nós. Olha aqui, a subárvore esquerda do 2 se mantém, a subárvore direita do 7 se mantém, e o que era a subárvore esquerda do 7 vira a subárvore direita do 2. Essa aqui é exatamente a rotação à esquerda, né? O nó Z, a gente atualiza para ele ser o nó com a chave 2, então quando eu fizer a rotação, o Z está aqui embaixo. Certo? Vamos ver quais são as violações das propriedades rubro-negras. Certo? Todo nó é rubro-negro? Não, porque todos eram rubro-negro antes, não era violação. Eu não troquei a cor de ninguém. A raiz da árvore é negro. Eu, de novo, não troquei a cor dos nós. Esse nó aqui, eu só troquei essa subárvore. Esse nó 2 aqui não era a raiz, então o nó 7 não vai ser a raiz da árvore. Então não é uma violação, né, da propriedade 2. Todo nó externo é negro. De novo, não troquei a cor de ninguém. Então, se não era uma violação antes, não é uma violação depois. Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Então a gente fez uma operação local, né? Vamos ver se eu tenho uma violação da propriedade 4. Bem, isso aqui não era uma violação antes, então aqui o pai desse nó aqui era negro. Então o pai do 7 vai ser negro. Isso aqui não era uma violação antes, então o filho esquerdo do Z era negro. E então o filho direito do Z, do novo Z, é negro, né? O filho esquerdo do 2 não era uma violação, então ele era negro antes, negro depois, aqui não é uma violação. Filho direito não era uma violação do 7 com o filho direito dele, então aqui não é uma violação. Então a única violação da propriedade 4, na verdade, ocorre novamente. O caso 2, né, não conserta a árvore, o nível do Z não muda. A única coisa que o caso 2 faz é só transformar no caso 3. Né? Eu disse que o caso 3 é quando, olha, quem é o tio desse novo Z? É o mesmo Y um dia antes, certo? O Y nem muda, né? Então, se ele é o mesmo Y de antes, ele ainda é negro. Eu disse, olha, o caso 2 é quando é negro e o Z é filho direito, e o caso 3 é quando o Z for filho esquerdo. Então a gente transformou apenas no caso 3. Então a propriedade 4 ainda vai ser violada entre o Z e o pai dele apenas, né? E eu transformei no caso 3. Só uma observação a propriedade 5 não é violada, né? Porque é o mesmo argumento de antes. Todo caminho que evita essa subárvore que eu troquei, né? Tem o mesmo número de negros antes e depois da rotação, certo?
A única coisa que muda é que antes, para eu descer para um nó externo nessa subárvore aqui, então vamos fazer assim, ó, nessa subárvore aqui, eu tinha até aqui é a mesma coisa, né? Essa mesma subárvore, o mesmo nó externo agora está aqui, né? Agora para o mesmo nó externo, se eu quiser descer, desculpa, peraí. Eu tenho essa subárvore vermelha. Está aqui a mesma subárvore vermelha. Então, se eu ir para o nó externo dentro da subárvore vermelha, eu vou ir para o nó externo dentro da subárvore vermelha. Se eu ir para o nó externo dentro dessa subárvore verde, agora eu vou para o nó externo dentro da subárvore verde. E se eu ir para o nó externo dentro da subárvore azul, eu vou para o nó externo dentro da subárvore azul. Certo? Eu vim para o nó externo aqui, eu venho para o nó externo aqui. Certo? Aí a pergunta é: o que é que muda no caminho, né, que vai para o nó externo na subárvore vermelha? O que muda, né, daqui para cima é igual. Depois que eu entro nessa subárvore, a subárvore não mudou, então é igual. Então o que muda é que antes eu passava só pelo 2 e agora eu passo pelo 2 e pelo 7. Mas o 2 contava 0 negros e o 2 e o 7 contam 0 negros, né? Quando eu vou para a subárvore verde, acho que eu não devia ter colocado de rosa, vou botar de vermelho. Tá. Então, né, antes eu passava só pelo 2, agora eu passo pelo 2 e pelo 7. Mas o número de negros no que mudou é o mesmo, 0 negros. Se eu vou para a subárvore verde, antes eu passava pelo 2 e pelo 7 e entrava na subárvore. Aqui para a subárvore verde eu passo primeiro pelo 7, depois pelo 2, mas ainda são 0 negros. E depois eu faço o mesmo caminho antes de chegar no 7, 0 negros na parte que mudou, e depois eu sigo o mesmo caminho de depois. Então, mesmo número de negros depois. E se for na subárvore azul, mesmo caminho antes de chegar no 7. Aqui eu passo pelo 2 e pelo 7 e faço um caminho aqui embaixo. Aqui eu passo só pelo 7 e faço o mesmo caminho aqui de baixo. Aqui em cima tem o mesmo número de negros que aqui. Aqui embaixo tem o mesmo número de negros que aqui. Antes eu passava pelo 2 e pelo 7 e agora eu passo só pelo 7. Mas o 2 e o 7 eu contava os 0 negros e só o 7 eu conto os 0 negros porque ele é rubro. Então eu não tenho uma violação da propriedade 5. Então de novo, né? Se eu não tenho violação da propriedade 5, ele já viu particularmente que eu tenho uma violação da propriedade 4, eu caí no caso 3. Agora a gente vai analisar o caso 3. Então eu cheguei exatamente nessa árvore, aqui é o caso 3, né? O caso 3 é quando a cor do Y, o tio do Z, é negro e o Z é filho esquerdo do pai dele. Certo? Então o que a gente vai fazer? Né? Então a gente vai fazer essas 3 operações. De novo, todas as operações que a gente está fazendo é uma quantidade constante de operações, né, para cada um dos casos. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer, a cor do pai do Z vai ser negro. Então, a cor do pai do Z, o 7, eu vou pintar ele de negro. Né? O 7 aqui mudou de lugar, né, mas ele está negro. Eu vou fazer a cor do avô do Z, o pai do Z vai ser rubro. Então, o pai do Z é esse nó aqui, que tem chave 11. Eu vou dizer que ele vai ser rubro. Eu troco a cor desses 2 nós. E depois eu vou fazer uma rotação à direita no pai do Z. Quer dizer, no avô do Z. Então, eu vou pegar esses 2 nós. Os dois vão trocar de cor, né? O 7 vai virar negro e o 11 vai virar rubro, né? E eu vou rotacionar à direita. Tá aqui o par, né? Tá aqui o par do 7 e do 11. Aqui é o par do 7 e do 11 depois que eu faço a rotação à direita. Certo? E com as cores trocadas, assim como o caso 3. Tá aqui o nó Z. A gente pergunta novamente: quais são as possíveis violações
Das propriedades rubro-negras. Todo nó é rubro-negro? Não. Né? Então, todo nó é rubro-negro não é violação. A raiz é negro. Bem, vamos ver. Dos nós que a gente trocou, né? Só um pouquinho. Bem, eu vou tentar gravar aqui porque tá dando problema na gravação. Mas bem, dos nós que a gente mexeu, né? Que são o 7 e o 11. O 7 não era a raiz, é possível que o 11 fosse a raiz. Né? Aqui a gente está num exemplo específico, mas no caso geral, o 11 podia ser a raiz ou não. O 11 vai se tornar rubro, mas o 7 vai assumir o lugar dele, e o 7 é negro. Certo? Então, se o 11 fosse a raiz da árvore, o 7 vai assumir o lugar dele, e o 7 vai ser negro. Então, não vai ter uma violação da propriedade 2. Todo nó externo é negro. Bem, a gente trocou a cor só do pai e do avô do Z. E esses não são nós externos. Então não é uma violação. Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Bem, vamos ver. Isso depende dos nós, não é, que eu troquei a cor. Então a única violação antes era entre esse par, né, do Z e do pai dele. Então não era violação do Z com o filho esquerdo, não era violação do Z com o filho direito. Não tem uma violação do 7 com o possível pai dele, porque ele é negro. Não tem uma violação do Z com o pai dele, porque o pai dele agora é negro. Eu posso ter uma violação do 11, né, do nó que se tornou rubro. Certo? Mas com o pai dele não é, né? Porque o pai dele a gente acabou de colorir de negro. Pode ser o filho esquerdo dele, a violação entre ele e o filho esquerdo dele. Bem, o filho esquerdo dele, né, é quem era então o filho esquerdo do 11, ele antes era o filho direito do 7. Na rotação à direita. Se a única violação da propriedade 4 é entre o Z e o pai dele, isso aqui não era uma violação. Se não era uma violação, a cor do 8 tem que ser negro. Então o filho direito dele, né, vai ser negro. O filho esquerdo dele vai ser negro. O filho direito dele é o Y. Mas a gente está no caso em que a cor do Y é negro. Então isso, de novo, não vai ser uma violação da propriedade 4. Certo? Então, de novo, agora a propriedade 4 não é violada. Até agora nenhuma propriedade foi violada. E a propriedade 5? Né? A propriedade 5 a gente tem que ver os caminhos que a gente mudou na árvore. Né? Quais são os caminhos que são modificados? Né? Quando eu fiz a rotação, são só os caminhos. Tudo aqui para cima é a mesma coisa antes e depois. Né? Antes de chegar nessa raiz, eu tenho a mesma quantidade de nós negros. Né? O que é que muda? Né? Na rotação, eu tenho essa subárvore. Né? A gente faz a mesma análise. Eu pego cada uma das possíveis subárvores e eu vejo os nós que mudaram. Certo? Então, eu tenho essa subárvore aqui, enraizada nesse 8, ou seja, no filho direito desse nó envolvido na rotação, né, do 7. E eu tenho essa subárvore enraizada no Y. Então, assim como no caso 2, eu só quero verificar que quando eu entro em qualquer uma dessas subárvores antes, a partir do trecho que eu mudei, eu somo a mesma quantidade de nós negros. Então, a partir do momento que eu entro no local para ir para a subárvore marrom, eu passo por um negro, e aqui, para ir para a subárvore marrom, eu tenho um negro e um rubro, ou seja, um negro. Para ir para a subárvore azul, nesse trecho eu passo
pelo 11 e pelo 7 antes de entrar na subárvore azul. Aqui eu passo pelo 7, depois pelo 11 e entro na subárvore azul. Antes tinha um negro, depois tem um negro, né? E na subárvore laranja, eu antes passava pelo 7 e pelo 11, né? Que tinha um negro, que era o 11, e depois entrava na subárvore laranja. Agora eu passo só pelo 7, mas ainda é um negro por esse trecho que mudou. Depois fica o mesmo caminho que eu tinha depois, ou seja, o mesmo número de negros. Certo? Então eu não tenho violação da propriedade 5. Então o que acontece, né, é que quando eu faço o caso 3, depois eu não tenho mais violações da árvore, certo? Das propriedades rubro-negras, e a árvore passa a ser rubro-negra. Certo? Então nesse caso a árvore é rubro-negra. Ok? Então agora a gente quer analisar, né, como é que esse algoritmo funciona. Eu quero dar uma visão geral do que o algoritmo, né, de consertar a inclusão, como é que ele funciona, né? Então, só para revisar, a gente começa aqui no início, né, onde eu tenho as possíveis violações. Quais são as possíveis violações? Né? As possíveis violações são a da propriedade 2, porque o Z é raiz e é rubro, ou porque o Z e o pai do Z são rubros, que é a violação da propriedade 4. Essas são as possíveis violações. Mas pode ser que não tenha nenhuma violação. Quer dizer, não há violações. Esse é o nosso objetivo. A gente começa com as possíveis violações e quer chegar em não há violações. Então, das possíveis violações, ou não há violações, que eu vou para o fim, ou tem a violação da propriedade 2, porque o Z é raiz e rubro, ou tem a violação da propriedade 4, porque o Z e o pai do Z são rubros. Certo? Aí o que foi que a gente viu? A gente viu que se o Z é raiz e rubro, eu faço uma operação que é colorir a raiz como negro e eu passo a não ter mais violações. Agora, quando a violação era da propriedade 4, quer dizer, o Z e o par de Z são rubros, a gente quebra em 3 casos. Ou pode ocorrer o caso 1, ou pode ocorrer o caso 2, ou pode ocorrer o caso 3. Certo? O caso 2, se ocorrer o caso 2, a gente sabe que ele joga no caso 3. Se ocorrer o caso 3, né, ou se ocorrer o caso 2 depois do caso 3, ele conserta a árvore e não tem mais violações. Então, o que pode acontecer também é que eu posso cair no caso 1. Quando cai no caso 1, eu vou subir 2 níveis na árvore e vou reavaliar. De novo, eu posso ter as mesmas possíveis violações. Então aqui é um esquema do que a gente falou, do que pode acontecer, né? Então eu volto para algo equivalente do estado inicial, das possíveis violações, só que 2 níveis acima da árvore. Certo? Então, cada caixinha dessas, né, verificar quais são as possíveis violações, decidir qual lado eu vou seguir, né? Colorir a raiz e vir para cá, descobrir qual é cada um dos casos, né, e descer para cada uma dessas situações, realizar o caso 2, ou realizar o caso 3, ou realizar o caso 1. Cada uma dessas caixinhas e transições, né, tem custo constante. Agora, quando é que eu posso onde é que eu tenho um ciclo aí sem ir para o fim? Então a única forma de eu ter um ciclo aqui é esse ciclozinho que a violação da propriedade 4, o problema é no caso 1, depois que eu faço o caso 1, eu subo 2 níveis na árvore e verifico novamente. Então esse é o único ciclo que eu posso fazer. Qualquer outra direção que eu tomar, eu vou cair exatamente no não há violações, em tempo constante. Então eu tenho que contar quantas vezes
né? Para ver o quão longo pode ser esse procedimento, eu tenho que contar quantas vezes eu posso fazer esse ciclo, não é? Mas agora, em cada repetição, a gente sobe 2 níveis da árvore, né? Então, cada vez que eu repetir esse ciclo, eu subo 2 níveis na árvore. Então, no máximo, né, eu posso ter no máximo H, né, a altura da árvore, sobre 2 ocorrências do caso 1. Porque sempre que eu subir 2 níveis, subir 2 níveis, subir 2 níveis, a única forma de eu ter essa violação, que o Z e o pai do Z são rubros, é se o Z tiver pai. Né? Se eu vou subindo 2 níveis na árvore, eventualmente eu vou chegar na raiz. Em quanto tempo eu chego na raiz? No máximo, na ordem da altura da árvore. Certo? Como eu tinha uma árvore rubro-negra antes da inclusão, eu só tenho exatamente essa inclusão de um elemento, a altura da árvore rubro-negra a gente viu que era da ordem de log de n. Então, qual é a complexidade de consertar a inclusão? Então, a complexidade de consertar a inclusão é o número de vezes que eu posso fazer esse ciclo mais uma constante. Então, a complexidade fica da ordem de log de n. A gente viu que a complexidade de incluir, né, o nó na árvore, eu faço a inclusão igual a da árvore binária de busca, que tinha custo log de n, log de n porque é a árvore rubro-negra, né, da altura, e depois eu tenho o custo log de n para consertar a árvore. Então o custo total de realizar, né, a inclusão é o custo de descer na árvore para fazer a inclusão, que é log de n, mais o custo de consertar. Então o custo total é da ordem de log de n. Certo? A primeira análise que a gente fez do algoritmo de inclusão, a gente não contou, né, o custo de consertar a inclusão. Certo? Então eu quero até voltar aqui e ver aqui na página 2. Eu disse, olha, a complexidade dessa inclusão aqui, né, eu não tinha feito, log de n mais o custo de consertar a inclusão. A gente viu que o custo de consertar a inclusão é da ordem de log de n, então o custo total fica da ordem de log de n. Certo? Foi o que eu anotei aqui. Ok? Então, dado que a gente já tem toda a ideia do algoritmo, eu até já escrevi o que cada um dos casos faz, a única coisa que falta, né, é escrever o algoritmo de consertar a inclusão. Certo? Eu coloquei aqui o esboço das possíveis violações, o que são os casos 1, 2 e 3. E aqui vai ter alguns trechos de código que é exatamente o que eu já coloquei antes do que a gente faz. Certo? Então o que é que esse algoritmo vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Dado que o caso mais complicado é o caso 4, né, então no consertar a inclusão eu vou verificar se o caso 4 ocorre. Né, é o único que eu posso iterar. Quando é que o caso 4 ocorre? Quando a cor do pai do Z é rubro. Então eu vou verificar que tem uma violação do caso 4. Enquanto tiver uma violação do caso 4, o que é que eu vou fazer? Então esse enquanto verifica. Então vou colocar aqui. Isso aqui verifica violação da propriedade 4. Eu disse caso 4, mas é a propriedade 4. Então esse teste verifica a violação da propriedade 4. Aí o primeiro teste que eu faço eu vou considerar aqueles casos simétricos. Né? Eu disse, eu estou assumindo que então a gente sabe quando tem uma violação do caso 4, o Z tem um avô. E eu estou considerando os casos em que o pai do Z é filho esquerdo do avô do Z. Certo? Então, se o pai do Z for filho esquerdo do avô do Z, eu vou fazer, isso aqui tem que ser os casos 1, 2 e 3. Se não, o se não desse se vão ser exatamente os 3 casos simétricos aos casos 1, 2, 3, só que trocando esquerda com direita. Certo? Então,
dado que o Z, né, o pai do Z é filho esquerdo, eu vou anotar quem é o tio do Z. Quem é o tio do Z? É o filho direito do avô do Z. Esse é o tio do Z. Então anotei o Y. Não é? Agora eu vou verificar o quê? Se a cor do Y for rubro, cor do Y é rubro, é exatamente o caso 1. Então bem aqui é exatamente o código que a gente colocou do que seria o que a gente faz no caso 1. Se não, então quer dizer, se não desse teste o Y não é rubro. Se ele não é rubro, ele é negro. Então vai cair no caso, nesse se não tem que cair os casos 2 ou o caso 3. Aí o que é que eu testo? Eu vou testar se eu estou no caso 2. Né? Então nesse se não aqui vão aparecer os casos 2 e 3. Aqui eu estou testando se o Z for filho direito do pai dele. Quer dizer, o filho direito do pai dele, eu estou no caso 2. Então isso aqui é exatamente o código que eu disse que a gente ia fazer no caso 2. A gente viu que o caso 2 sempre joga para o caso 3. Então, se não for o caso 2, é o caso 3. E se for o caso 2 joga no caso 3. Então, isso aqui é exatamente o código que a gente disse que era o caso 3. Então, aqui estão. Né? Eu verifico, né? Nesse ponto, eu verifico se eu tenho uma violação da propriedade 4. Se tiver, eu quebro nos casos 1, 2 e 3. E eu continuo verificando para eu poder iterar, que pode ocorrer o caso 1. Né? Quando eu sair desse enquanto, a cor do pai do Z é negro. Se a cor do pai do Z é negro, quer dizer que eu não tenho violação? Não. As possíveis violações são a propriedade 4 e a propriedade 2, né? Se eu sair desse enquanto, eu não tenho mais a violação da propriedade 4. Mas é possível que eu tenha a violação da propriedade 2. Particularmente se o Z for raiz, a cor do pai do Z, o pai do Z é o nó externo. Lembra que eu disse que o pai do Z vai apontar para nulo de T? E o nulo de T tem cor negro. Então esse teste aqui vai sair quando o Z for raiz, porque a cor do pai dele é negro. Certo? Então eu saio, e é possível, quando eu saio desse enquanto, a única violação possível é que o Z é raiz e é rubro. Aí a gente faz essa linha aqui, que diz a cor da raiz da árvore é negro. Então, se a cor da raiz da árvore fosse negro, isso aqui não fosse uma violação, essa operação não faz nada, não muda a cor da raiz. Se fosse uma violação, essa linha conserta a árvore. Certo? Então, quando eu saio desse enquanto, a única possível violação, né, é a violação da propriedade 2. Né? Sabendo ou não se ela está violada, eu sempre faço, né, vou colorir a raiz como negro e essa propriedade, né, é consertada. Então termina, né, o algoritmo de consertar a inclusão e termina o algoritmo de inclusão.